Trajetória política do Santilo em Goiás. A trajetória política do Santilo em Goiás tem início quando o primeiro de uma família de 3 irmãos que veio do interior paulista retorna de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde havia se formado em medicina e participado de movimentos estudantis contra o regime militar. Henrique Santilo disputa as eleições de 1966 em Anápolis para o cargo de vereador, ao lado dos irmãos Ademar e Romualdo, também líderes de movimentos estudantis na cidade. Henrique se torna o vereador mais votado naquela oportunidade. Com um discurso forte de oposição à ditadura militar, os Santilo ocuparam os mais importantes cargos da política em Goiás: vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, secretário de Estado e ministro do governo federal. Quem vivenciou de perto essa trajetória lembra com emoção dos momentos que marcaram a era Santilo em Goiás, como relata a senhora Maria da Conceição Pereira. Luiz Santilo, o que eu tenho de falar é que foi uma representação de vida política muito importante, muito boa, muito evoluída e muito amável pelo povo. Parecia que era uma revolução. E o povo acreditava, mas acreditavam mesmo. Era Henrique em primeiro lugar, era o Santilo em primeiro lugar. Aí todo mundo passou a se aconchegar e acreditar no trabalho, na palavra que o doutor Henrique tinha, aquela voz bonita, aquela voz assim forte, segura, sabe? Do que ele dizia, ele cumpria, entende? Deputado estadual, deputado federal por 3 mandatos, secretário de Educação e de Governo do Estado, além de prefeito de Anápolis em 2 oportunidades, Ademar Santilo conta como foi o início da trajetória Santilo na política goiana. Nós iniciamos a nossa atividade política em 1966, nos inscrevendo como filiados ao MDB. Haviam sido extintos todos os partidos criados em 1946, e surgiram 2 apenas: a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição. Nós, então, nos inscrevemos no MDB, e nesse mesmo ano, o Henrique foi candidato a vereador pelo MDB em Anápolis, foi o vereador mais votado, 1.536 votos, representando naquela época mais de 15% da votação, e depois nós demos continuidade ao trabalho. E é preciso coragem, que a vida é viagem, destino. Chamados de Irmãos Coragem, em uma alusão aos personagens de uma novela de grande audiência em que 3 irmãos lutavam contra os desmandos de poderosos e, na busca por liberdade, lideraram um movimento popular. Maria da Conceição descreve esse momento real que imitou a ficção na história política do Santilo. Aí entraram na luta política, trabalhando todos 3 juntos, levando as reivindicações do povo e fazendo também, lutando, e aí o povo foram acreditando e surgiu Irmão Coragem, todo mundo tomou conta. E agora aí eram os Irmão Coragem na rádio, na prefeitura e como deputado também. Os Santilo começaram logo cedo a ver as dificuldades do mundo político. A luta travada para salvar o mandato de vereador de Henrique na primeira eleição disputada já dava mostras do que viria pela frente. Desafios nós enfrentamos muito, mas o pior, aquele mais emblemático, foi 1967. O Henrique foi eleito vereador em 66. O juiz eleitoral de Anápolis, atendendo uma petição da Arena, ele negou a dar a diplomação a Henrique como vereador, fez uma série de acusações, dentre elas que ele era fichado como comunista na G2 da Polícia Militar de Minas Gerais. Então nós estávamos diante de um fato. Ou nós lutávamos para garantir o mandato dele, ou então, caso contrário, a carreira política estava encerrada ali. E em abril de 1967, o Henrique tomou posse como vereador. O divisor de águas foi esse aí. O
O jornalista e publicitário Manuel Vanderick, que acompanhou o trabalho político da família, destaca a capacidade de liderança e a forte oposição ao regime militar que os irmãos exerciam. Eu não sei por que eles não foram os primeiros a serem presos, porque eles eram os maiores adversários da Revolução de 64. No Brasil, eles estavam entre os grandes maiores adversários. Mas eu acho que eles pensaram muito e não quiseram transformá-los em mártires. Na década de 70, no final dos anos 60, bastava você dizer para a população que o Adhemar Santillo e o Henrique Santillo, e o Romualdo arquitetava isso, se dissesse que os dois iriam falar na Praça das Mães, convocando o povo, ia 10 mil pessoas ouvir. O discurso inflamado contra o regime militar fez com que a censura aos veículos de comunicação fosse cada vez maior, como descreve Adhemar. A não ser na Voz do Brasil, que publicava alguma coisa do parlamentar e da atividade do Congresso, ninguém sabia de nada, porque havia muita censura. Então, muita notícia, interessante, a gente dava de Brasília, diariamente, através de um boletim que a gente fazia comentando as notícias de lá. Para o cientista político e professor da PUC Goiás, Silvio Costa, os meios de comunicação tiveram uma grande importância para a carreira política do Santillo. Sem dúvida que a imprensa jogou um papel importante na projeção do Santillo, e aí com destaque nitidamente acentuado da rádio. Tinha um programa que era muito ouvido e era uma voz de oposição sediada em Anápolis que tinha repercussão no estado como um todo. Os Santillo se utilizavam de jornais e do rádio para se comunicarem de forma mais ampla com a população e foram sócios proprietários de diferentes emissoras. Deputado estadual por 2 mandatos, Romualdo Santillo lembra do trabalho desenvolvido por eles no rádio. Em 70, nós começamos a apresentar um programa político na Carajá, que era O Povo Falou, Tá Falado. Esse programa nós começamos, o Adhemar, eu e o Zé Batista Júnior. Aí, inclusive, esse nome, O Povo Falou, Tá Falado, nós tiramos de uma música, eu não digo que da campanha do Raul Balduino, onde ele, em determinado ponto lá, ele cantava assim: não adianta ir contra o povo falou, tá falado. O trabalho feito no rádio ajudava no fortalecimento político do Santillo e era um dos fatores responsáveis por comícios cada vez mais cheios. Naquela época o comício tinha muita frequência, o pessoal ia assistir, era muito mais o povo lá ouvindo os comícios do MDB do que lá do pessoal da Arena. Então, diante disso aí, eles pensavam que esse prestígio era só por causa da rádio. Mas é evidente que o rádio ajudava, porque o rádio também político eles tinham 2 rádios fazendo política para eles. Ao perceber o fortalecimento político do Santillo e a grande audiência nos programas de rádio apresentados por eles, os militares ordenaram o fechamento da Rádio Santana AM, uma voz contra a ditadura. Henrique Santillo desabafou minutos antes do fechamento da emissora, em 1975. Hoje, cala-se novamente, através de uma portaria, a Rádio Santana, que vem funcionando nos últimos 2 anos, mais de 2 anos, sob nova orientação, sob nova direção e com uma linha política que conta com a simpatia, o apoio da esmagadora maioria do povo de Anápolis, por que não dizer do povo do estado de Goiás. Ela vai se calar. Se calará talvez hoje ou amanhã, ou segunda-feira. Vai se calar, mas vai permanecer viva no coração de cada anapolino. Nós temos certeza disso. Adhemar Santillo leu o documento oficial que cassava a permissão da Rádio Santana. Portaria número 314, de 7 de abril de 75. O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 5º, primeiro, declarar perempta a permissão outorgada pela Portaria MVOP, número 199, de 11 de março de 58, publicada no Diário Oficial da União, de 17 subsequente, à Rádio Santana Limitada, para executar na cidade de Anápolis, estado de Goiás, serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local. Durante sua trajetória política, os Santillo sofreram diversas retaliações por parte do regime militar que imperava na época. O advogado e ex-vereador por Anápolis, Egmar José de Oliveira, foi o relator do processo que declarou Henrique Santillo anistiado político. Eu relatei o processo dele e ele foi então declarado anistiado político em razão de que ele foi
demitido da função de médico que exercia no INPS naquela época em Anápolis, e a justificativa da ditadura naquela época para o afastar do cargo é de que ele era comunista. Ou seja, então a comissão da anistia entendeu que ele sofreu uma perseguição de natureza política e, em decorrência disso, declarou anistiado político. Em mais de 30 anos de uma trajetória política bem-sucedida, os irmãos Santilo ocuparam diversos cargos públicos em Anápolis e no estado. O sociólogo e professor de História Juscelino Polonial, autor do livro Introdução à História Política de Anápolis, fala da força política dos Santilo durante este período. A Era Santilo ela começa exatamente já no final dos anos 60 e vai até a década de 90. Então, da década entre o final de 60, o ano de 70, o 80 e o 90, a política de Anápolis passava pela família Santilo de forma decisiva. Os Santilo foram filiados a diferentes partidos políticos. O início foi no MDB, hoje PMDB, mas também estiveram no PP, PSD, PTC, PSDB e PT. A saída de Henrique e seus irmãos do MDB em 1980 estaria ligada à disputa pela indicação do partido de Íris Rezende como candidato a governador no pleito de 1982. A saída do Henrique Santilo do PMDB indo para o PT, naquele momento ele perde as bases do partido. O Íris pega essa base. Quando ele volta, o Íris já está com o partido. Então ele tem que esperar o segundo momento para ser candidato a governador. Então eu penso que ele viu no PT a possibilidade de ele concretizar esse discurso dele mais popular. Só que depois ele percebeu que o PT era radical demais. Ele retorna. Quando ele retorna, o Íris ocupou o espaço. Quer dizer, ele vai ter que esperar a vez agora. Agora é o Íris, né? Então da próxima ele vai ser governador. O grande momento político do Santilo em Goiás se deu com a vitória de Henrique Santilo para governador em 1986. O legado e as realizações dessa administração dos Santilo é relembrada pela filha do ex-governador, a ex-deputada estadual e atual conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Carla Santilo. As pessoas lembram muito dele na área da saúde. Por quê? Porque na área da saúde ele foi imbatível, né? Ele foi o primeiro governador a implantar o Sistema Único de Saúde. Então, ele implantou, ele fez um programa que funciona até hoje. Então, a estrutura, a base que funcionava, o Hugo é da época do meu pai. Então, os CAIs que estão aí também são da época do meu pai. Então, assim, ele fez 14 CAIs só dentro de Goiânia. Carla Santilo acrescenta ainda que a administração de Henrique passou por diversas dificuldades durante os 4 anos da sua gestão. Teve o episódio do Césio. Quando o presidente resolveu vir, ele veio todo de astronauta, pôs mais pânico na população. Na época, a arrecadação do Estado caiu vertiginosamente. Os produtos goianos eram bloqueados na estrada. Faziam bloqueios para não deixarem os produtos nossos saírem do estado de Goiás. Os passageiros goianos não eram permitida a descida deles nos aeroportos. Então houve um movimento assim muito grande do Brasil contra os goianos e isso prejudicou muito a economia de Goiás. Segundo o professor Silvio Costa, Henrique Santilo foi fundamental para o surgimento político do atual governador Marconi Perillo. Marconi surge como liderança estudantil na medida que havia uma série de correntes e tendências dentro do movimento estudantil. Ele se vincula e se aproxima do governador Henrique Santilo e passa a ter uma atuação mais destacada como uma expressão desse grupo político que se articulava em torno do Henrique Santilo. E a partir daí ele consegue ser eleito deputado estadual, depois deputado federal e fazer aí a sua carreira política. Então, em brincadeira, eu poderia dizer que é o filho que o Henrique não teve. E foi justamente essa carreira que o permitiu chegar ao governo, teve um apoio fundamental e decisivo do Henrique Santilo. Em 1996, o que parecia impossível acontece. Divididos pelos destinos da política, os irmãos Coragem se enfrentam nas urnas. Ademar Santilo, na época no PSD, disputa com outros candidatos, entre eles o irmão Henrique Santilo, do PSDB, à Prefeitura de Anápolis. O grande momento que eu não gostaria de passar na minha vida política foi em 1996, quando o Henrique, depois de ter sido governador do estado, ter sido ministro da saúde, depois de ter sido senador, deputado estadual, prefeito, vereador, uma carreira realmente brilhante, magnífica, ele me enfrentou na Prefeitura Municipal de Anápolis.
eu saí candidato a prefeito porque ele havia dito para mim e para o Romualdo que não seria candidato. Praticamente na véspera da convenção, ele também saiu candidato a prefeito pelo PSDB. Nós tivemos que ir para a urna e acabou eu sendo o vencedor, mas que eu gostaria que não tivesse acontecido, porque nós trabalhamos juntos durante o tempo todinho, sempre parceiros, e naquele momento tivemos que ser adversários. Se eu pudesse modificar o rumo da história, aquele acontecimento não teria feito parte da minha luta política e nem da dele. A trajetória política do Santilo foi construída com vitórias marcantes que foram galgadas em mais de 30 anos de vida pública. Henrique Santilo faleceu em 2002, aos 65 anos. Ademar Santilo atualmente apresenta um programa jornalístico de cunho político diariamente em Anápolis e ainda milita politicamente no Partido Trabalhista Cristão. E Romualdo Santilo ainda presta serviços no radiojornalismo em Anápolis. A história e o legado do Santilo estão marcados na política goiana, uma trajetória que começou com um sonho, como disse Henrique Santilo em uma de suas últimas gravações. Eu sonho com uma sociedade solidária e justa, em que a vida possa ser vivida com dignidade por todas as pessoas, ricas ou pobres, brancas ou negras, índias ou mestiças. Uma sociedade em que ninguém seja ofendido pela cor de sua pele. Uma sociedade que se orgulhe da incalculável contribuição que recebeu do negro, no trabalho, na cultura, na beleza. Uma sociedade que reconheça o quanto deve ao índio, primeiro habitante dono deste território, e que tanto tem ainda a nos ensinar em matéria de organização política e social. Este documentário em áudio, Trajetória Política do Santilo em Goiás, faz parte do trabalho de conclusão de curso do curso de jornalismo da Faculdade Araguaia, Goiânia, Goiás. Pesquisa, produção, edição e apresentação por Nilson Souza. Agradecimentos a todos os entrevistados deste documentário, ao professor e orientador, doutor em comunicação Marcos Minuzzi, e a todos aqueles que me ajudaram a concluir este trabalho, que por se tratar de uma história política e de comunicação, foi para mim bastante agradável.